Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem compartilhando o tempo de vocês aqui com o nosso Portal do José, um espaço que nesse instante era para estar se ocupando apenas com os grandes desafios do Brasil, as grandes políticas públicas que deveriam estar sendo implementadas pelo novo governo que tomou posse no dia 1º de janeiro, para estarmos olhando aqui de forma crítica alguma coisa que está sendo feita ou deixando de ser feita, mas isso não está sendo possível porque nós não podemos ignorar que nós tivemos aqui no nosso país uma quadrilha que formou aqui uma espécie de canalhocracia que está tentando agora esconder os rastros de muitos crimes, inclusive com a complacência míope dos grandes veículos de comunicação, como eu alertei mais cedo. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui, porque a gente pode jogar uma série de ideias, essas ideias vão chegando a uma série de pessoas, outros canais também, nós vamos compartilhando uma série de reflexões críticas e às vezes isso até muda a percepção que os grandes veículos de comunicação estão tendo em relação a determinados assuntos. Bom, hoje temos mais uma série de acontecimentos que são absolutamente comprometedores, são inexplicáveis e, de um certo modo, são humilhantes porque eles revelam o caráter de altos militares, ou de militares de alta patente aqui no nosso país, diante do que foi esse governo que nós tivemos aqui com o senhor Jair. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, fazer aqui algumas revelações, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo. Venha para cá também, se inscreva, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se gostar, compartilhe e não se esqueça de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando sempre que eu abro um chat aqui para bater um papo com vocês entre 5 e 5h30 todos os dias antes de entrarmos no ar e convido você também para se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você vitaminar, de você fortalecer aqui o nosso espaço de batalhas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, coisas inacreditáveis estão acontecendo aqui no Brasil, né? O senhor Bento, 16 milhões e meio, né, de diamantes, ele depôs hoje na Polícia Federal. Mas ele terá também que prestar contas à Receita Federal e terá que prestar contas também ao Tribunal de Contas da União e terá que prestar contas também à sociedade brasileira, à imprensa de uma maneira geral. Será que tudo aquilo que ele está dizendo faz sentido? Será que ele está se comprometendo mais? Ele está se liberando e comprometendo o Bolsonaro? Ou está se comprometendo para liberar Bolsonaro no final da história, o que é uma situação absolutamente impossível. Tem algumas situações, gente, que são até infantis, né? O Bento Albuquerque hoje, ele depois na Polícia Federal, e eu queria ser um mosquitinho para saber se o delegado que fez ali colheu o depoimento dele. Aliás, o depoimento não foi presencial, né? Ele fez ali pela internet, eu não sei porquê. Ele deveria ter ido até a Polícia Federal. Mas a pergunta seria algo do tipo, Almirante, o senhor como um oficial graduado, né, um comandante graduado, o que o senhor faria se o senhor descobrisse que um sargento, um marinheiro, enfim, tivesse entrado num submarino que o senhor estivesse comandando, num porta-aviões, numa fragata, portando 16 milhões e meio de joias ilícitas, de diamantes, ou de drogas? O que o senhor faria com esse militar? Qual seria a providência ou providências que seriam tomadas? O senhor consideraria algum tipo de desculpa ou desculpas que esse seu subordinado viesse a dizer, do tipo, essas joias eu não sei quem me deu, eu estou levando para a vovó, estou levando porque dizem que o Papa Francisco vai chegar ao Brasil e eu quero guardar essas joias porque ele que vai ser o beneficiário no final da história. Ou eu trouxe, Almirante, para o senhor porque eu estava de bobeira, de repente alguém me deu isso, eu achei bacana e eu pensei, por que não dar para o senhor Almirante? Por que deixar que ele fique sem essas joias? Enfim, só entrando no mundo do ridículo para tentar entender que essas desculpas que o Almirante estará dando nesses processos todos não vão colar. Isso tudo vai resultar no final da história em crimes que ele terá que responder. E esses crimes também incriminam outras figuras com as quais ele tinha algum tipo de ligação, que ele estava sendo beneficiado. Não vamos esquecer que depois dessa patifaria toda, o Almirante Bento Albuquerque ainda
estava mamando numa teta, é assim que a gente tem que falar, lá no conselho da Itaipu Binacional, ganhando em torno de 34 mil reais por mês para não fazer absolutamente nada. Aliás, o governo Lula tem que colocar uma lupa sobre esses conselhos, né, relacionados a estatais, porque isso virou, de fato, um grande cabide de emprego, virou uma grande teta que ninguém está tocando até hoje, né? Não é aceitável numa sociedade como a nossa que nós tenhamos esse tipo de espaço que sirva para abrigar todo tipo de político ou de apadrinhado por alguma razão não republicana, porque razão técnica realmente não dá, né? Uma pessoa receber 34 mil reais para ir a uma reunião a cada 2 meses, qual é a lógica, qual é a racionalidade disso? Qual é o bem público que esse tipo de cargo dá para o país de uma maneira geral? Então é dever das pessoas que querem tratar da coisa pública com ética jogar luzes sobre esse tipo de distorção na República Brasileira. Bom, vamos acompanhar os próximos capítulos. Então, joias para blindar Bolsonaro. Bento Albuquerque muda a versão e diz à Polícia Federal que joias eram para a União. Ah, eram para a União? Então por que isso não foi feito dentro de um trâmite legal? O marinheiro que dissesse isso para o senhor, não, essas joias são da Marinha do Brasil. Ah, é? Onde é que está o documento? Quem é que deu esse negócio? Então, gente, ou essas pessoas são absolutamente idiotas e criminosas, ou eles estão pensando que nós somos idiotas, apesar de não sermos criminosos. E como é que a gente lida com isso? É impressionante como é que os grandes veículos de comunicação não abordam essas questões que são simples de se entender, nos seus telejornais, para que a população entenda que nós tivemos, de fato, nas mãos de uma canalhocracia, uma gangue, um grupo que só fez mal ao nosso país. Bom, não só a Polícia Federal. Fisco intima Bento Albuquerque para explicar segundo a Caixa de Joias. Senhor Bento, como é que o senhor passou com essas joias? Como é que o senhor não voltou? Gente, é um negócio inexplicável, absurdo. Como é que isso não está sendo colocado em letras garrafais nos jornais? Como é que isso não está sendo cobrado? Como é que os telejornais não estão mostrando esse escândalo, essas incongruências todas do povo brasileiro? Só tem uma explicação, como eu disse para vocês. É manter essa gente toda como um grupamento de reserva, para caso a política pública do governo Lula esteja se conflitando com determinados interesses, eles reacendam a energia desses grupamentos todos para voltarem ao poder no nosso país. É a única explicação, porque já era para eles terem sido todos sentenciados a uma morte política em função desses crimes todos que estão brotando para cima e para baixo. Pois bem, vamos seguir em frente. Gente, só para ter uma ideia, as joias que o Bolsonaro estava abocanhando formam ali um conjunto que chega quase a 20 milhões de reais se a gente colocar impostos, colocar uma série de coisas ali, de repente passa muito mais do que isso. O que foi apurado só de diamantes, aí ali daquelas esculturas, 16 milhões e meio de reais. Aliás, eu queria saber se pediram desculpas lá para quem presenteou, né, por terem quebrado aqui a escultura, que também vale uma grana, terem destruído a escultura. Vão pedir o quê? Código de Defesa do Consumidor para mandar uma novinha, né? Porque são situações muito escabrosas. E aí eu estava pensando, que eu citei no nosso encontro anterior, que esse tipo de comportamento é muito parecido com um de um criminoso, que de repente estivesse ali recebendo um carro forte e dissesse, olha, eu não sei como é que esse carro forte foi parar aqui, eu não ia me apoderar disso, eu ia devolver, aliás, estou querendo devolver para o IBAMA. Coloquei aqui uma situação bem absurda, mas é idêntica a essa situação que está acontecendo aqui. Aí eu me deparei com a seguinte informação, um carro forte nessa matéria aqui, deixa eu tirar o áudio, ele foi destruído, gente, o negócio ficou feio aqui, ó. Explodiram um carro forte aqui e ele tinha 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Então, o Bolsonaro estava embolsando o equivalente a 8 carros fortes desse mais uma nesga, né? Mais a meio carro forte no meio dessa história toda. Isso não é mencionado, não é mensurado para as pessoas de uma maneira geral. E aí fica essa coisa, né? Nós não sabemos o valor de diamante, a gente vê aquelas joias ali, e essa história que não fecha de jeito nenhum, né? Bom, Bolsonaro encontrou o embaixador saudita no mesmo dia em que joias chegaram. Gente, esse encontro do Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não estava na agenda oficial do Bolsonaro. Ele ficou 1h30 reunido lá com o embaixador da Arábia Saudita.
Bom, com Flávio Bolsonaro, que é um lobista declarado, né, um lobista assumido, é um notório lobista e um notório rico, com dinheiro público, uma pessoa que enriqueceu dentro da administração pública, dentro do Poder Legislativo, e estava lá metido com conversas com os árabes, né, uma situação não registrada oficialmente. Mas o fotógrafo do Palácio do Planalto colocou isso lá no site do Planalto, né? Então as fotografias estão rolando por aí, enfim. Sob Bolsonaro, o Brasil passou a importar mais da Arábia Saudita e fez acordo para deixar de existir vistos de turistas. Bom, gente, a relação comercial Brasil-Arábia Saudita aumentou 84% no volume de compras de petróleo que nós fazíamos em relação à Arábia Saudita no último ano do governo Bolsonaro. A gente passou a importar muito mais do que em tempos atrás. Nós estamos falando aí em alguns bilhões de dólares no meio dessa história toda. E aí resta saber por que é que os árabes ficaram tão generosos com o Bolsonaro, já que o almirante Bento participou de um outro encontro, como eu denunciei aqui, com mais de 50 líderes e chefes de Estado, e só ele recebeu diamantes, só ele recebeu aquela escultura, só ele recebeu caixa de relógios e etc, etc, etc. Então, qual é o interesse? Aliás, foi mesmo o governo árabe, o governo saudita que mandou essa muamba aqui para o nosso país, que o senhor Bento Albuquerque fingiu que não viu, sonegou essa informação de modo criminoso das autoridades aqui no nosso país? Pois bem. E aí, gente, isso tudo vai ser mais comentado, né, nos próximos capítulos, nas próximas semanas, porque nós não vamos deixar essa história ser abafada, né? E aí a gente vê essas coisas hilárias aqui, hipócritas, né, nos jornais. Bolsonaro recua e decide entregar joias sauditas. Ué, por quê? Ele poderia não entregar? Era uma faculdade dele entregar o produto do roubo, do crime, do furto, do assalto? Não tem essa, né, gente? Eu comentei aqui com vocês, ele teria que entregar esse negócio instantaneamente assim que as autoridades tomassem pé desse assunto. Infelizmente, as coisas estão andando um pouco de forma paquidérmica, porque o Bolsonaro está foragido, né? E estão tentando montar agora uma série de desculpas para que ele sofra menos ou menores danos jurídicos no meio dessa história. Mas se a gente ficar diligente, bom, alguém vai ter que dizer o fim dessa gente toda, né? Bom, gente, nós estamos diante de um governo que a gente acaba não prestando muita atenção em coisas que estão acontecendo. E temos muitos desafios, muitas situações. Eu quero voltar aqui a esse assunto da quadrilha, da canalhocracia, mas a gente já tem que começar a olhar também para outras situações do governo presente. Matéria aqui na Veja. Lula está prestes a cometer um grande erro que pode ser evitado. Ele está falando aqui do Lula fazer lives no formato que o Bolsonaro fazia. Gente, isso é um absurdo, esse tipo de visão, porque o Lula prometeu que iria fazer encontros. Nós tivemos com o Lula, eu pessoalmente tive lá com outros amigos aqui de canais na internet. Isso foi colocado como uma necessidade de comunicação direta com a sociedade, não através só dos veículos de comunicação tradicionais, mas através das redes sociais também. Então, esse tipo de análise é uma análise absolutamente míope. O governo Lula não tem que estar preocupado com isso, não. Se a gente for para um país que a gente não acompanha muito, como o México, nós vamos ver que toda semana o presidente mexicano, que tem um excelente índice de aprovação no México, ele se reporta toda semana, às vezes ele faz mais de um encontro com os mexicanos, fazendo uma live, sempre com a presença de jornalistas também e pessoas do governo dele. Como nessa cena que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele está falando aqui nesse encontro, prestando contas de uma espécie de mais médicos lá no México, né? Como alguns programas relacionados à medicina estão sendo colocados lá, então são vários especialistas que ele convoca, coloca os ministros de Estado para falar, enfim. E ele também é perguntado sobre todas essas questões pelos jornalistas. Eles interagem ali, ele responde perguntas que vêm pela internet. Então, essa é uma questão, gente,
que aqui no Brasil é vital. Como diria a vovó, quem não se comunica se estrumbica. E o governo Lula, apesar de estar 74, 75 dias no poder, já tem mais de 2 meses que ele já tinha sido eleito presidente da República. Se você somar o mês de novembro e dezembro, janeiro, fevereiro, já é um espaço considerável para que o presidente da nação tivesse já se reportando e discutindo, apresentando uma série de pautas para esclarecer a sociedade de demandas muito importantes que devem ser enfrentadas. Se isso não for feito, quem acaba ocupando essas pautas somos nós aqui nas redes, né? E ficamos também, de um certo modo, refém das pautas dos grandes veículos de comunicação que jogam uma série de assuntos para a sociedade e a sociedade acaba indo a reboque desses assuntos todos. Então nós temos essas duas situações. Temos que começar a olhar agora de forma mais intensa para o governo que está aí, mas a gente tem que jogar muitas luzes sobre essa turma que fez tanto mal ao nosso país. Por isso que eu estou aqui com vocês, muito obrigado mais uma vez, e mande seus comentários para cá, porque são preciosos, eu quero saber o que vocês acham dessa história toda, tá bom? Ou dessas histórias. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!